coronavírus. Já quero começar atualizando os dados. 515 casos confirmados aqui na Bahia. Salvador tem 290, Conceição do Coité e Serrinha entraram nessa lista com 2 casos. Araci, Aurelino Leal, Euclides da Cunha, Gongogi, Tagi e Tatim também entraram nessa lista com 1 caso cada uma. Mostrando para vocês o nosso gráfico, a nossa curva que infelizmente está subindo, 515, e o número de pessoas que morreram já com a Covid-19 aqui no estado subiu para 19 casos. Mas também trago aqui o nosso gráfico da esperança, mostrando, olha, que 128 pessoas já estão curadas. Daqui a pouquinho eu estou de volta aqui no Bahia Meio-Dia. Até já, Jéssica. Até já, tá aí que na tela aí para você. É um momento muito delicado e fica mais delicado ainda diante da pandemia, porque o enterro está sendo feito com um número de pessoas limitado. Não pode ter velório. Já já a gente traz detalhes aqui no... Boa tarde, Jéssica. A gente está aqui bem na Rua do Areal, no bairro de Santa Cruz. As pessoas aqui resolveram se unir. São moradores aqui que pediram também aos comerciantes do bairro, né? E eles começaram a ceder um pouquinho de dinheiro. Eles compraram esse equipamento todo que a gente está vendo, esses EPIs aí, equipamentos de proteção, os macacões. Eles estão aí fazendo a higienização com uma solução de água sanitária com sabão em todas as casas, as frentes das casas aqui do bairro. Vão fazer também distribuição de máscaras, tudo isso com dinheiro que foi cotizado ali, aquela velha vaquinha entre os comerciantes do bairro. Eles querem estender ainda mais essa ação para todo o areal. Daqui a pouco a gente volta para contar. Oi, Jéssica, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É isso mesmo, aqui ó, estão sendo produzidos protetores faciais como esse. Foi montada uma força-tarefa, todo mundo trabalhando aqui com a devida segurança, porque por dia eles estão produzindo mais de 1000 escudos faciais como esse. Esse produto, como você falou, vai ajudar principalmente aos profissionais da área de saúde a se protegerem ainda mais da Covid-19. Eu também vou atualizar os números aqui em Camaçari. Cresceu, viu, o número de casos confirmados aqui. São 10 no momento e mais de 20 estão sendo analisados. Daqui a pouquinho eu trago todas as informações aqui no Bahia. Que tenham conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa. Então a gente já faz este alerta, tem um calendário certinho, nós mostramos ontem aqui com o Taíque Carvalho, tem um calendário específico de recebimento. Agora as lotéricas amanheceram cheias nesta quinta-feira. À noite, segundo os moradores do bairro Couveima 1, a erosão que já existia no cruzamento da rua Oswaldo Cruz com a rua 26 aumentou. Muitos motoristas chegaram até aqui e resolveram não se arriscar. Natan fez diferente, colocou essas madeiras para conseguir passar com o carro. Realmente aí está muito difícil, o carro atola, se for à noite aqui um carro pode passar e causar um acidente até grave. Em outras ruas do bairro, o que se viu foi muita lama e os funcionários da prefeitura fazendo a limpeza. Nessa região da cidade choveu cerca de 37 milímetros, cada milímetro de chuva corresponde a 1 litro de água por metro quadrado. Esse vídeo foi gravado por um telespectador da Rua G do bairro Inocope 2. A rua está alagada e as bocas de lobo não dão conta de escoar a água. A gente tem que abrir a boca do esgoto nosso, da embasa, para poder não entrar água na nossa casa. Segundo a Defesa Civil, o bairro Candeias e o bairro Boa Vista foram as regiões da cidade onde mais choveu. Foram 46 milímetros. Na noite de ontem, em 40 minutos, choveu em média 30 milímetros em Vitória da Conquista. E tanto o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, quanto o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiram alertas de chuvas fortes para Vitória da Conquista. Chuvas que podem chegar a 50 milímetros por dia. E o fim de semana promete ser de chuva em Vitória da Conquista e região. Que o cacau vai cair hoje de novo, né, Manuel? Vamos ver a previsão aí no mapa. Bairro Miro Cairo, segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma caminhonete com placa de Brumado teve problemas mecânicos e bateu na lateral de uma carreta com placa de Betim, Minas Gerais. A frente da caminhonete ficou completamente destruída, como você está vendo aí. A carreta seguia em sentido contrário, a caminhonete teve problema e bateu na lateral. O motorista da caminhonete, de 40 anos, que não teve o nome divulgado, morreu no local. O oficial do município, o decreto que flexibiliza o funcionamento do comércio. Até o último boletim epidemiológico, a cidade tinha notificado 55 casos suspeitos de coronavírus, 45 casos foram descartados e outros 9 ainda estão à espera de resultado. Um caso foi confirmado de Covid-19 em Jequié e esse mesmo caso a pessoa já se recuperou da doença. No decreto, a prefeitura justifica a inexistência de novos casos para flexibilizar
o funcionamento do comércio. E aí tem setores como supermercados, padarias, farmácias, postos de combustíveis. Esses setores não têm restrição de horário para funcionar. Alguns outros setores, como lanchonetes, bares, quiosques, trailers, eles não podem fazer o atendimento para que a pessoa consuma no local, apenas para delivery ou retirada no local do fornecimento desse alimento. Já tem setores também que vão funcionar apenas de 8 da manhã até as 2 da tarde. É o caso de óticas, açougues, gráficas, papelarias, livrarias, setores de produtos agropecuários e agrícolas, entre outros. Ou seja, a partir de hoje, o comércio de Jequié voltou a funcionar com algumas restrições. No decreto, a Prefeitura também fala da necessidade de manter as atitudes de prevenção ao coronavírus. O município tem um caso confirmado da Covid-19 e está em alerta. Uma das medidas adotadas para evitar a proliferação da doença é o toque de recolher das 8 da noite às 6 horas da manhã. Depois desse primeiro caso, que foi confirmado agora no último domingo, né? Se trata de um homem que trabalhava num supermercado, teve contato com mais 26 funcionários, todos foram isolados, estão aí em isolamento domiciliar, estão sendo acompanhados em quarentena aí pelos próximos 15 dias. Então, depois dessa primeira confirmação aí, a Prefeitura tomou medidas muito mais efetivas. O comércio, né, não essencial já estava fechado, o isolamento social já tinha sido adotado, mas depois da confirmação do primeiro caso, como você disse, foi adotado aí o toque de recolher das 8 da noite até as 6 da manhã. A população só pode sair de casa, Judson, para ter acesso aos serviços essenciais como farmácia, por exemplo. Além das farmácias, também só estão funcionando depois das 8 horas os postos de combustíveis. Fora isso, nada funciona, nem os supermercados. Além disso, Judson, nas entradas e saídas aqui da cidade, saída para Vitória da Conquista e entrada para Planalto, também foi montado aí postos de triagem e rastreamento para medidas preventivas contra o coronavírus. Então, o que acontece? O Corpo de Bombeiros, junto com a Guarda Civil, eles fazem abordagem, né, do pessoal que está entrando de carro, de caminhão, de moto, né? Eles identificam a placa, a localidade. Se não for o pessoal aqui de Barra do Choça, esse pessoal passa por uma triagem. Então, o pessoal confere a temperatura, né, para saber se tá a partir de 37,5. Se tiver algum sintoma, eles já são aconselhados, né, a entrar em quarentena também, né? Além disso, eles estão fazendo toda esse acompanhamento para saber de onde que as pessoas estão vindo, para onde que elas vão, justamente para poder fazer esse acompanhamento aqui no município. Então, essa aí foi uma das medidas mais efetivas também que a Prefeitura aqui de Barra do Choça adotou. Colocar esses postos aí de triagem e rastreamento para o coronavírus. Entre a aglomeração, aproveitando o feriado, né? E, além disso, está sendo reformado um posto de saúde aqui para se tornar um posto de referência no combate à Covid-19, ou seja, para atender só pessoas sintomáticas, para que elas não precisem ir às outras unidades de saúde. Então, esse decreto, ele é válido até o dia 20 de abril agora. Mas eu conversei com o prefeito aqui do município, Adeodato Araújo, e ele disse que a qualquer momento novas medidas podem ser tomadas e serão informadas à população aqui de Barra do Choça, uma população de 25 mil habitantes. Volto contigo. Da Covid-19. Ariela, pelas redes sociais. Veja a mensagem do padre Ariosvaldo Aragão, pároco da Catedral de Nossa Senhora das Vitórias. Meus irmãos e irmãs, como nós sabemos, devido ao momento que estamos passando, não será permitida a celebração dos atos litúrgicos da Semana Santa com a presença dos fiéis. Por isso, convidamos você e sua família a participarem conosco através das redes sociais. O Facebook, Instagram, Nossa Senhora das Vitórias, vai estar transmitindo todo o tríduo da Páscoa. Iniciamos hoje às 17 horas com a presidência de Dom Josafá Menezes, o nosso arcebispo, a abertura do tríduo. Amanhã, a Paixão do Senhor, às 15 horas. No sábado, na Vigília Santa, aqui da nossa Catedral, a transmissão a partir das 19 horas. E no domingo da Páscoa, dia do Senhor, a celebração às 12 horas. Queremos pedir então a cada um de vocês, permaneçam em casa. E atendendo esse pedido, é que nós solicitamos que a tradicional subida ao Cristo de Mário Cravo seja evitada por cada um de nós esse ano. Vamos permanecer em casa, cuidando das pessoas que nós amamos. E que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós.
Abriu um pouquinho, né, para esse lado aí que a gente estava vendo antes, quando eu falei da temperatura no mapa. Olha aí, abriu um pouquinho o sol, mas o tempo continua fechado. A previsão é de chuva, pelo menos até o final de semana. Vamos voltar para Salvador agora. 12 testados. Isso, nos bairros aqui de Salvador. A gente tem 290 casos confirmados aqui em Salvador e já sabem onde esses casos estão, em 262 bairros. Pituba continua liderando com 25. Eu já chamei a atenção para essa imagem, mas quero falar de novo para você que mora nessa região aqui, ó, que está cercada de vermelho. Em todos esses bairros ao redor já existe confirmação de coronavírus, mas aqui é a Santa Cruz, é o complexo de Nordeste de Amaralina. Ainda não tem caso confirmado. A gente está vendo que a doença já se espalhou pela orla, já chegou em bairros populosos, como eu falei ontem, e aqui, ó, nesse Nordeste de Amaralina ainda não tem casos. Acabo de receber a informação que a Secretaria Estadual de Saúde divulgou um novo boletim, subiu para 559 o número de casos confirmados aqui na Bahia. A gente atualiza tudo daqui a pouquinho, mas a gente teve no início do Bahia meio-dia 515 casos confirmados, agora subiu para 559 casos então. E em muitos bairros aqui de Salvador, a doença também já foi confirmada, já são 76 bairros, o que corresponde aí a 47% da nossa Salvador com confirmações da Covid-19. Jéssica, qualquer coisa pode voltar a me chamar. E agora eu trago um assunto bem delicado, que é justamente para mostrar para vocês como o gráfico com o número de mortes com o coronavírus está crescendo aqui no nosso estado. Olha como essa curva é ascendente, então. A gente teve no dia 29 de março a primeira morte, dia 30 mais um subiu para 2, aí a gente teve dia 31 e dia 1º sem óbitos, ainda bem. Dia 2 mais um subiu para 3, aí na sexta-feira a gente teve o registro de 5 mortes, ó, subiu para 8 casos. Depois, no dia 4, mais 2, 10 casos. Dia 5, 11. Do dia 5 para o dia 7, a gente teve 4 mortes. E do dia 7 para o dia 8, mais 4 mortes, 19. Totalizando aí o total de pessoas que morreram com a Covid-19. Quero mostrar para vocês também o perfil dessas pessoas que estão falecendo com o novo coronavírus. A gente tem aqui, então, ó, separado por idade. 2 vítimas tinham entre 20 e 29 anos. Uma pessoa morreu, tinha entre 40 a 49 anos. 3 pessoas morreram, que tinham entre 50 e 59 anos, totalizando então 6 mortes que não eram pessoas idosas. Agora repara a diferença de quantos idosos a gente já perdeu aí para essa doença. 4 vítimas tinham entre 60 a 69 anos, mais 4 de 70 até 79 anos, mais 4 com mais de 80 anos, e uma pessoa que a gente não sabe ao certo a idade, mas sabe que também era idosa, que tinha mais de 60 anos. Totalizando então 13, o dobro de idosos, né, morreram aí com a Covid-19 até o momento. E aí mostra a nossa preocupação, né, novamente com os nossos idosos. Os idosos, com as pessoas que podem fazer esse quadro grave, e com essa curva que vai se acentuando e que vai se acelerando. A gente está nessa fase de aceleração do número de casos e o esforço do isolamento é para frear esta aceleração. Não é só hidroxicloroquina, não. Existem dezenas de drogas que têm efeitos cardiotóxicos e nós sabemos disso. E o médico, quando faz o exame pré-utilização, ele sabe qual o doente que vai ter e do que não vai ter. Nenhum paciente vai morrer porque vai usar hidroxicloroquina sem a gente saber se ele pode usar ou não. Então, agora, essa doutor... é uma coisa que eu tranquilizo a população, que os médicos que estão fazendo sabem o que estão fazendo. Certo. E é importante a gente alertar a população, porque muita gente encara esse medicamento como se fosse uma cura para o coronavírus e que por isso poderíamos liberar o isolamento. Mas a cloroquina vai ser utilizada para quem está internado, ou seja, pessoas que fazem o agravamento. Significa que essas medidas... Opa, perdemos a conexão. É indiscutível. Hoje até eu tive uma conversa com o governador que está se dedicando 100% a isso. Eu tenho acompanhado isso de perto. Ele está um pouco frustrado, como eu, que as pessoas estão negligenciando, estão indo para a rua, não estão entendendo que o vírus vai estar na atmosfera. Ele não é mais de uma pessoa para outra. Como você falou aí, manter a distância de 1 metro, isso já não é mais importante. A distância, ela tem que ser mantida sempre, mas é mais importante que você ponha uma barreira de proteção, que você ponha a sua máscara.
entendeu? Porque com ela você evita que as secreções que contêm o vírus, você respire ela, porque já está no ar.